Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui às nossas meditações, tá bom? E nós vamos direto aqui para Romanos 1, 26 e 27, tá? Eu vou ler esse texto e eu vou lê-lo em duas traduções diferentes, porque eu acredito, na verdade, que elas juntas, elas dão um entendimento melhor do que o texto vai dizer, tá bom? Então, Romanos 1, 26 e 27 diz assim: por causa disso, por causa da idolatria, tá bom? Isso tudo aqui tem a ver com o processo de desconstrução da natureza religiosa e moral do homem, né? Então, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vou tentar explicar alguns termos rapidamente para você entender melhor o texto, tá bom? Antes de ler a outra tradução, que eu julgo ser uma tradução que é mais contemporânea, né? Talvez facilite um pouquinho o nosso entendimento. Mas vamos lá. Paixões infames. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Paixões infames aqui, ele está falando de paixões vergonhosas, tá bom? Porque até as mulheres, mulher aqui no original é fêmeas, porque até as fêmeas mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, no caso os machos, tá bom? Também deixando o contato natural da fêmea, se inflamaram. Essa expressão aqui, querido, se inflamaram, está falando aqui de um sentimento tão forte, como se a pessoa estivesse sendo consumida pelo fogo. Ela está queimando de paixão, já, ela está ardendo por dentro. É esse o sentido, se inflamaram mutuamente. A sensualidade está consumindo o ser dessa pessoa, tá bom? E aí, por causa disso, elas cometem torpeza. É uma atitude de vergonha, uma atitude indecente, tá? Machos com machos, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Agora vamos para outra tradução, que eu acho que explica melhor. Então aconteceu o pior. Como se recusaram a conhecer Deus, logo perderam a noção do que significa ser humano. Mulheres não sabiam mais ser mulheres, homens não sabiam mais ser homens. Sexualmente confusos, abusaram um do outro e se degradaram, mulheres com mulheres, homens com homens. Pura libertinagem, pois de modo algum isso pode ser amor. Mas eles pagaram caro por isso. E como pagaram? São vazios de Deus e do amor divino, perversos, infelizes e sem amor humano. Isso aqui é uma paráfrase de Eugene Peterson, né, como o pessoal fala, tá? Esse é o texto, tá bom? Veja, nós estamos diante de um texto muito delicado, queridos. Eu tenho consciência de quão delicado é esse texto para muitas pessoas, tá? E antes de eu continuar a falar o que eu vou falar aqui, quero que vocês façam uma separação. Eu estou ensinando aquilo que está na palavra de Deus, tá bom? Creio que a palavra de Deus ela tem total razão em apontar o pecado e veja que esse pecado, assim como a imoralidade sexual, de qualquer natureza, a prostituição, o adultério, de qualquer forma, é o resultado da idolatria, é Deus entregando o homem aos desejos do seu próprio coração, tá? O que eu acho curioso muitas vezes, queridos, é que quando as pessoas vêm para esse texto, elas tratam desse texto como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Não estou querendo justificar o texto, eu só estou dizendo que, assim como a prostituição, assim como o adultério ou qualquer tipo de pecado na área sexual, é tida por Deus pela mesma perspectiva, tá bom? Tanto a questão do homossexualismo como a prostituição ou o adultério é o homem entregue aos desejos do seu próprio coração. E quando nós chegarmos no versículo 28 em diante, você vai perceber uma lista de pecados que Paulo cita, que também reflete o homem debaixo desse mesmo juízo de Deus, porque ele abandonou a Deus, porque ele virou as costas para Deus,
Então esse homem ele se coloca numa posição onde Deus o abandona aos seus próprios desejos, tá bom? Então, que fique bem claro. E aqui um testemunho pessoal, tá bom? Eu particularmente eu já tive amigos, não foram poucos amigos que eram homossexuais. Eu particularmente eu não tenho nada contra o homossexualismo, entendeu? A única coisa que me faz fazer alguma crítica, na verdade, não é exatamente as pessoas em si, também não é a todos, né? Eu diria que a crítica é feita a essas pessoas que estão lucrando com a causa, na verdade, porque a maioria das pessoas que eu conheço nem tem conhecimento, não tem nem, não se importa com aqueles defensores do pessoal LGBT, alguma coisa mais, que eu não lembro, mas a sigla é muito grande, né? Então, eu tive amigos, né? Trabalhei com amigos que eram homossexuais. E foram meus amigos, na verdade, não são mais porque nós estamos em cidades diferentes. Nada contra, entendeu? Não concordo com a prática pecaminosa, não concordo. Assim como não concordo com a prática pecaminosa da prostituição, ou do adultério, ou de qualquer outro tipo de imoralidade, não concordo. Sou um pastor e ensino a palavra de Deus, creio na palavra de Deus, portanto, discordo da prática, de qualquer tipo de prática pecaminosa, tá bom? Mas também, querido, muita gente para eu não sei se a intenção é essa, mas parece que é, entendeu? Para encobrir alguns pecados sexuais, aponta um dedo demais para a prática homossexual como se fosse a coisa mais absurda do mundo, entende? Sendo que diante de Deus, repito, eu quero que você grave bem isso. Qualquer pecado na área sexual, a imoralidade, a prostituição, o adultério, qualquer coisa nessa área, é o homem debaixo do juízo de Deus. É o homem entregue aos seus próprios desejos, porque ele rejeitou o conhecimento de Deus. Tá? Que isso fique bem claro, querido, que ninguém tenha dúvida com relação a isso. Assim como a prostituta, assim como o adúltero, assim também o homossexual, todos eles estão debaixo da mesma ira de Deus, da mesma atitude de Deus em relação a essas pessoas. Por quê? Porque abandonaram Deus, porque viraram as costas para Deus, porque ignoraram o conhecimento de Deus. Então Deus os entregou a essas paixões. E como eu disse também, nós vamos encontrar pela frente aqui, nos versículos 28 até o 31, uma lista bem grande de pecados aos quais Paulo diz que também é Deus entregando o homem aos seus próprios desejos, aos desejos do seu próprio coração. Portanto, queridos, quando o homem se afasta do Senhor, quando o homem vira as costas para o conhecimento que ele tem de Deus, ele se coloca numa posição muito complicada diante de Deus, uma situação onde Deus vai entregá-los aos desejos do seu próprio coração, para que ele satisfaça plenamente aquilo que ele deseja realmente. Deus vai tirar os freios do coração do homem para que ele mergulhe cada vez mais na prática do pecado. É importante que você entenda isso, é importante que isso fique claro, porque nós vamos estudar aqui uma lista de pecados, né, e pecados que nós, às vezes, é como se a gente não se importasse. São coisas que a gente não bate, a gente não combate tão seriamente, mas elas estão na mesma categoria da prostituição, do adultério, do homossexualismo. A mesma categoria, tá bom? É o mesmo homem debaixo do mesmo juízo de Deus, tá? E eu só posso dizer uma coisa, querido, que o Senhor possa voltar-se para nós e nos dar a graça de crermos nele, que o Senhor nos dê a graça de acreditar na mensagem do Evangelho, no Cristo que se fez carne, que morreu numa cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus, porque é disso que nós precisamos e só Cristo, através da cruz, pode nos oferecer essa reconciliação. Eu oro para que isso seja uma realidade na vida daqueles que me ouvem agora, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a graça de sermos homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que viverão para agradar a Deus de todo o coração, tá bom? Deus os abençoe.